2 menos M2? Ele é 1 sobre capa 4. Então, ele puxa o denominador, ele puxa a potência para baixo. Então, ele ajuda na convergência. Porque, lembra como é que a regra do faz? Para cada linha interna, nós temos o delta 4 de capa e o propagador. Se o propagador é 1 sobre capa 2, cada linha interna vai contribuir com uma potência capa 2 positiva. Mas se o propagador é capa 4, ele melhorou a convergência. A linha interna ela não vai divergir com capa 2, ela é constante. Então vai melhorar a contagem de potência. Então a tendência desse propagador, a gente vai ver, é puxar a divergência ultravioleta para baixo, é tentar fazer essa teoria ficar mais convergente. Às vezes esperado por aquele do lado lambertiano. Isso que eu quero dizer para vocês. Então, esse termo aqui está colocando o da lambertiano quarto, ao quadrado. Então, ele está trazendo uma potência mais alta. Então, quando a gente aumenta o número de derivadas no Lagrangiano, a gente passa a ter um Lagrangiano que não depende só das derivadas do campo, mas das derivadas segundas do campo. Esse Lagrangiano aqui é demi-φ, demi-φ. Então, esse termo aqui, o termo de Klein-Born usual, ele depende só da derivada primeira do campo. Demi-φ, demi-φ. Mas aquele termo ali não, ele vai com da lambertiano de φ, da lambertiano de φ. Então, ele está dependendo da derivada segunda do campo. A derivada segunda do campo foi quem gerou esse K4, que botou esse denominador aqui, ó, que gerou isso aqui que puxou a potência do denominador do K6. Se não tivesse isso aqui, não ia ter o K6. O K6 vem desse si aqui. Então, quanto mais derivadas a gente tiver no Lagrangiano, a gente começa a entender que mais o propagador converge no ultravioleta. Aí, aquela história, né? A professora Cioli estudou a teoria de Podolsky e o Wick, que são justamente teorias com derivadas superiores, porque a derivada superior, ela começa a puxar o propagador mais que o denominador, ele aumenta a convergência, a chance da teoria ter menos divergência, seria normalizável, até ser finita é maior. Então a gente está entendendo. As teorias não pegaram? Não pegaram muitas vezes por causa do problema do host. Porque quando você puxa derivada, você tem polos, ó, você pode ter problemas com unitariedade, você começa a gerar ghost. A questão é pouco essa. Não, todas elas têm ghost, né? Nem todas, nem todas. Nas teorias de gravitação, tem um estudo, um paper clássico do Steger, do Townsend, que é um paper clássico também do Peter Van Nieuwenhuizen com César. Eles mostram que você pode, na gravitação, você pode ter situações em que você tenha derivadas superiores através dos termos de Riemann, potências mais altas na curvatura, e aí quando você vai analisar o propagador, você consegue ter situações em que você elimina os tachyons e elimina os Gauss. Você não tem, apesar de você ter derivadas superiores, você tem mais parâmetros no Lagrangiano. Então você pode arrumar os parâmetros para você evitar a presença de Gauss. Então isso aí é possível na gravitação, mas são modelos assim, muito multiformes, né? A questão é, realmente, você consegue fazer uma gravitação unitária e renormalizada naquele módulo, né? A gente sabe hoje que não, a gente tem que introduzir mais coisas. Mas vamos dizer, você pode ter situações em que você tem derivada superior e você não tenha Gauss. Pode ter, mas é mais perigoso, é muito mais difícil você conseguir isso com uma teoria com derivada superior. Como é que fica o propagador de Ki com Ki? O propagador de Ki com Ki é esse aqui. Ele vai trazer um K4 no numerador. Então, quando o K2 tender a infinito, quem vai dominar vai ser esse termo Ki K4. Psi K4. O denominador, quem domina, vai ser o Psi K6. Então, esse propagador, ele acaba se comportando Ki, ele se propaga como Klein-Born normal. Ele fica 1 sobre K2. Então, para efeito de contagem de potência, ele funciona como um Klein-Born normal. Porque se eu vou fazer o limite, eu quero pegar agora o comportamento desses objetos no limite ultravioleta, para K2 tendendo a infinito. Então, para K2 tendendo a infinito, quando o limite tende a infinito de K2, esse termo que domina sobre os demais. Então, o denominador é sempre K6. O numerador aqui é um K2, aqui é um K4. Nesse caso aqui é a mesma coisa. Os propagadores mistos, eles vão ter K2. O K2 sobre K6, é a K4. Então eu já sei então qual é o comportamento assintótico do regime ultravioleta
dos meus propagadores. Agora eu estou pronto para fazer a contagem de potência. No caso aí, professor, esse K4 aí, mas ele já é com alfa, não com psi. Esse já é com alfa, não com o psi, exatamente. Mas quer dizer, tem alfa sobre psi, mas o psi está lá. Então, na verdade, quem está sempre puxando o propagador para dar uma potência maior no denominador é o psi, justamente é o termo de derivada superior, tá certo? Então, eu não sei se quando eu dei esse exercício para vocês, eu vou aumentar um pouquinho o exercício só para colocar um pontinho a mais, fazer uma coisa mais geral. Eu não coloquei acoplamento com derivada, vamos colocar um acoplamento aqui com derivada. Vou acrescentar um termo novo aqui no exercício, que eu não acrescentei quando eu propus. Eu botei a constante de acoplamento lambda, G, F. Vamos colocar aqui uma constante de acoplamento H, que vai ser dmi ao quadrado, φ ao quadrado. Então eu tenho um vértice com derivada. Nós já aprendemos no encontro anterior. Aprendemos não? Eu falei com vocês aí, né? No encontro anterior a gente mostrou que vértice com derivada produz potência de momento. E a regra de Feynman, né, é que esse dmi, né? A gente pega dmi, φ ao quadrado, e faz a transformada de Fourier, isso aqui vai produzir um menos i kappa mi, e esse aqui vai produzir um menos i kappa mi. Então nós vamos ter menos kappa mi e kappa mi. Então esse vértice, ele vai trazer um momento ao quadrado, diferente dos vértices aqui, que não trazem nenhuma potência de momento. Então estou colocando aqui, esse termo aqui eu acrescentei agora, só para colocar um dado a mais no nosso exercício, não é uma complicação, só um novo dado. Então, nós estamos prontos agora para colocar, depois a gente trabalha mais um pouquinho. Vamos colocar, então, como é que a gente faz a contagem de potência de um gráfico. O que a gente quer? Linhas internas. Tem as integrais, né, nos momenta, e os propagadores. Vértices. Tem as funções delta de conservação do momento. Lembrando que, no final de tudo, sobra sempre um vértice para contar a história da conservação global de momento de um dado gráfico. Então, a gente vai fazer a mesma coisinha. Vamos pensar o seguinte, para não fazer, a gente tem vários elementos aqui. Então, vamos chamar o seguinte, a linha interna, o propagador de φ com φ, nós vamos estar chamando de linha interna φ. O propagador de Q com Q, vamos estar chamando uma linha interna Q. E o propagador de φ com Q, vamos estar chamando de uma linha interna φ. Agora vamos distinguir os vértices. Eu tenho lá, o vértice com φ4 é o vértice V lambda. Vou associar cada vértice à constante de acoplamento que ele traz. O V lambda no acoplamento φ4. Então, os vértices que eu tenho são V lambda, então é o vértice com 4 φs acoplados. Tem o VG, que é o vértice com 4 Qs acoplados. Depois eu tenho o vértice com a constante de acoplamento F, que acopla 2 Φs e 2 Qs. E depois eu tenho um acoplamento VH, que de novo acopla 2 Φs com 2 Qs, mas ele carrega a potência de momento. Certo? Então, quando a gente chamar, né, quer dizer, o grau, né, potência de momento desse gráfico, que é o que nós vamos chamar de grau de divergência superficial. Hoje nós vamos falar depois sobre questão dos gráficos primitivamente, a gente você levantou a questão na aula passada. Então, vamos ver. Então, a divergência, quer dizer, a contagem de potência de um certo gráfico de Feynman vai ser cada linha interna de φ. Cada linha interna, ela sempre traz a integral de momento. Aprendemos isso quando a gente fez a regra de Feynman na aula anterior. A gente pegava, fazia o gráfico de Feynman no espaço de configurações e depois fazia a transformada de Fourier de tudo. Então, para cada linha interna, sobrava uma integral no momento daquela linha e o propagador. Então, cada linha interna de φ com φ, ela vai contribuir com potência zero. Então, não tem nada. A potência de momento dela é zero. Então, não tem. Cada linha interna de φ com φ vai ter D4K sobre K12. Então, vai produzir um fator 2, duas vezes a linha interna φ com φ. E a linha interna de φ com φ
também não tem potência de momento. É integral V4K sobre K4. Então, ela não tem potência de momento adimensional. V4K sobre K4. Linhas internas. Vértice. Menos, cada vértice tem um delta de conservação de momento. No espaço dos momentos, qual é a dimensão do delta de Dirac? Momento a menos 4. Então, cada vértice contribui com potência menos 4 para cada vértice. Vou somar todos os vértices. Esse V aqui é a soma de todos os vértices. Mas, nós sabemos que tem que sobrar no final de tudo um vértice. Então, eu uso dos V vértices que eu tenho, eu uso V menos 1 vértices, que são deltas, para matar as integrais. Lembra que era com isso que a gente tirava o número de loops. Né? O número de loops é o número total de linhas internas menos o número total de vértices mais 1. É menos V mais 1 ou menos V menos 1. Por quê? Eu uso V menos 1 vértices para matar dessas integrais. Então, o que sobra, né? As integrais que eu não consigo matar, são os loops que sobram no gráfico de Phi. Então, isso aqui eu só estou relembrando. Então, esse menos 1 aqui é porque um vértice não é usado. Um vértice se fatora no final do gráfico. Agora, qual é a novidade que nós temos? O vértice VH é o vértice que tem duas derivadas. Então, ele contribui com duas potências no momento. Então, eu vou ter que jogar aqui mais 2 VH. Então, esse é o único vértice que tem derivada. O vértice da eletrodinâmica quântica escalar, da QED escalar, ele só tinha um momento. Você lembra que o vértice da QED, se vocês lembrarem bem, na aula passada a gente trabalhou, o vértice da QED escalar é fóton, o φ está φ. Então, se esse cara tem momento T, esse cara tem momento T', a regra de Phi é ela dá T mais T' mi. Então, introduzia uma potência de momento. Esse modelo não, ele produz duas potências de momento no vértice. Eu tenho K2, duas derivadas, então, no caso, uma potência 2. Na QED escalar, isso aqui contribuía com uma potência 1. Ficava mais V3, se vocês olharem a aula passada. Porque tinha uma potência só de momento, mas esse vértice aqui contribui com duas. Então, tá aí. Então, isso aqui é a contagem de potência do gráfico. Agora, nós temos que fazer o quê? Vamos pegar um gráfico desse modelo aí, só para a gente fazer a contagem de potência. Vamos pegar um gráfico aí que tenha algo assim. Vamos pegar um gráfico que tenha, chamar a linha de φ, vamos chamar φ, tem linha contínua. Vamos pegar um gráfico assim, e que tem linha quebrada. Quer dizer, φ é isso aqui. Vou representar o φ dessa forma e o que dessa forma. Então, eu tenho um propagador que é linha contínua, tem um propagador que é, esse propagador aqui, ele é φ, mas depois ele vira aqui. Ele é um propagador misto, tem duas linhas nele só. Vamos pegar esse gráfico aqui, vamos pegar um gráfico assim, só para ter uma ideia. Pega um φ, joga para cá, aí esse φ aqui, esse φ aqui vai virar. Eu tenho vértice com 2 φs e 2 φs, né? Esse vértice aqui é. Vou pegar um vértice assim. E assim, então aqui eu tenho, então vai ficar assim, 2 φs. Fi, tá certo? Aí aqui eu posso fazer assim. Aqui eu tenho que, então aqui eu vou poder colocar, fazer assim. Eu tenho dois, deixa eu colocar aqui. Eu tenho 2 quis, tenho que colocar 2 fis, vou ficar, eu estou tentando colocar aqui um outro fi. Vou colocar que eu faça isso. Eu faço isso aqui. Então, esse vértice aqui, tá? Mas eu poderia fazer aqui. Agora aqui, eu tenho o vértice. Vou pegar aqui. Posso fazer assim. Deixa eu pegar.
deixa eu ver aqui. Esse cara aqui, então tá, pegar 2 φ, 2 quilos, eu tenho esse vértice. Aqui eu teria um vértice com 2 φ aqui. Aqui eu tenho 2 φ, esse 1 aqui eu não posso, né? Vamos fazer o seguinte, aqui, Coloca mais um quilo no meio. deixa eu colocar aqui. Aqui eu teria, posso colocar um aqui, aqui. Então eu daria 2 φ. Aqui eu teria 3 φ. Esse verso aqui eu não tenho, ó. 3 φ. Posso fazer o seguinte, aqui. Um quilo também. Não, também não vai poder. Deixa eu pagar isso para fazer assim mesmo. Boto juntinho aqui, ó. 2 φ e 2 φ, ó. Posso ter essa. Posso fazer isso aqui. Essa linha toda, aqui, ó, tem aqui, ó, 2 φ e 2 φ, tá legal. Aqui eu tenho 2 φ e 2 φ também, tá legal. Agora, aqui eu tenho um propagador, esse propagador aqui, ele tá pegando o Qi, transformando em φ. Esse propagador aqui é um propagador misto, é um propagador Qi-φ. Esse propagador aqui também é um propagador Qi-φ. E aí eu posso chegar aqui, fazer disso. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 φ. Tem o vértice 4 φ, é o vértice velândula. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 1, 2, 2, 2, tá? Aqui eu tenho Φ, Φ, Qi, então Φ, Φ, Qi, Qi. Φ, Φ, Qi, Qi. Φ, Φ, Φ. Então esse gráfico aqui é possível. Então esse gráfico é esse que o Saulo falou. São dois pão de açúcar aqui, né? Um lado. O quê? Um lado. Uma máscarazinha, né? Oi? Primeiro eu também cheio, né? Qual? Não tem quantidade nenhuma. Aqui não. Aqui é tudo φ. Aqui é um propagador de φ com φ. Aqui é um propagador de φ com φ. Aqui é um propagador de Qi com φ. Assim. Tá? Então isso aqui é uma linha interna de φ com Qi. Então esse propagador aqui é todo continuado, então esse propagador aqui ele só propaga Qi com Qi. Ele traz Qi daqui para aqui para cá. Esse aqui, o Qi no meio do caminho vira φ, que é essa que é a ideia do propagador misto. No meio do caminho ele vira φ. Ele sai de Qi e vira φ. Então tá. Então todos os vértices estão contados legal. Então se eu olhar para esse gráfico, quantos propagadores de Qi com Qi? Então quantos loops eu tenho? Um loop, quer dizer, número de linhas internas, é o número de linhas internas menos o número de vértices mais um. Quantas linhas internas eu tenho? Então tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 linhas internas. Quantos vértices? 1, 2, 3. Mais um. Então, 3 loops. Tá certo? Um loop, 2 loops, 3 loops. Então, cada loop me dá uma integral entre 4 k. Eu tenho um loop, 2 loops, 3 loops. Cada loop dá. Esse propagador aqui é o quê? É um propagador de φ com φ. Então, ele vai para 1 sobre K4. Esse propagador aqui também é de φ com φ. Ele vai para 1 sobre K4. Esse propagador, eu estou dando só esquematicamente, só para ver a potência de momento. Esse propagador aqui é Qi com Qi. Ele também vai para 1 sobre K4. Esse propagador aqui é Qi com φ. Qi com φ vai para 1 sobre... Esse propagador aqui, Qi. Qi vai para 1 sobre K2, perdão. Tá vendo? Φ vai para 1 sobre K4, Φ vai para 1 sobre K4. Esse aqui é Qi, vai para 1 sobre K2. Agora, esse aqui é Qi-φ, vai para 1 sobre K4. E esse aqui é Qi-φ, vai para 1 sobre K4 também. Eu tenho vértice com derivada aí, quer dizer, eu tenho vértice de 2 φ com 2 Qs. Certo? Então, suponhamos que os vértices que eu vou usar aqui, esse vértice aqui que tem 2 φ e 2 Qs, esse vértice aqui que tem 2 φ e 2 Qs, vamos supor que esse vértice aqui, eu pego um vértice de φ com Qi com a constante de acoplamento H. Então, esse vértice aqui, se ele tem constante de acoplamento H, significa que eu peguei esse vértice aqui. Então, eu peguei um vértice de duas derivadas.
Vamos supor que aqui, quando eu formei esse gráfico, eu peguei esse vértice aqui como sendo um vértice de 2 φ com 2 φ, mas com a constante de acoplamento F. Então aqui eu tenho F. Eu vou ter que distinguir. Eu poderia ter pegado o gráfico com HH ou com FF. Então a constante de acoplamento, ela vai identificar o vértice. Se a constante de acoplamento aqui for H, é porque eu peguei o vértice com 2 derivadas. Então eu estou pegando esse gráfico em particular. Constante de acoplamento H aqui, então esse vértice carrega 2 derivadas. Aqui eu tenho Φ, mas o vértice que eu estou pegando é o F, constante de acoplamento F. Então ela não acopla o campo com derivada. Então nesse caso aqui, eu tenho esse vértice aqui, ele me traz 2 potências de momento. Então esse vértice aqui vai me trazer no numerador um K2. Então esse K2 aqui vem por causa desse vértice H. Esse vértice F não coloca K2 no numerador. Então no final do dia, a contagem de potência está dando 4, 8, 12, 14. 4, 8, 10, 14, 18. Então, esse gráfico aqui está tendo uma potência de momento no numerador que é 14. Então, está tendo momento é 14. E no denominador, 4, 8, 10, 14, 18. Momento é 18. Então, esse gráfico ele tem uma potência de momento a menos 4 no final do dia. Então, pela contagem de potência dele, ele deveria dar um delta igual a menos 4. Então, vamos checar esse gráfico aqui usando aquela expressão. Quer dizer, aqui eu fiz o gráfico botando todo mundo no lugar, fiz a força bruta. Agora eu vou, supondo que eu quisesse fazer isso tudo, eu vou usar aquela expressão, porque aquela expressão deve me dar exatamente a potência de momento desse gráfico. Quantos propagadores tipo em que eu tenho? Tipo em que eu só tenho um propagador, então vai me dar 2. Quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 vezes 4, 8. E quantos vértices VH eu tenho? 2. 1. 1 vezes 2, 2. Então fica 4 menos 8. Então dá menos 9. Então, só para checar que a nossa expressão deve estar certa. Fiz um testezinho. Então, se eu calcular a potência de momento desse gráfico diretamente, está dando menos 4. E aqui eu calculei colocando todo mundo no lugar, certo? Então, esse vértice aqui, daqui eu fui colocando todo mundo no lugar. Isso aqui foi usando a expressão que nós estamos derivando. Então, significa que esse gráfico aqui está batendo direitinho com essa expressão. Tá? Então, esse gráfico aqui é um gráfico de 3 loops, tá? Com essas constantes de acoplamento aqui. Aqui a constante de acoplamento é 4 φ. Então, claro, a constante de acoplamento aqui é não. Então, esse é um gráfico que tem constante de acoplamento H, vezes constante de acoplamento F, vezes constante de acoplamento U. Ele é cúbico nas constantes de acoplamento, mas não pega cada uma a ordem 1. Tá? Beleza. Então, só para checar. Então, vamos dar uma parada. Agora o que a gente tem que fazer para continuar a contagem de potência? Relações topológicas. Vamos agora escrever. Só que agora as relações topológicas vão ser um pouquinho... Vai ter uma modificação, por quê? Porque eu tenho que propagar no risco. Então, vamos dar um intervalinho. A gente retorna aqui. São 10 para 8, 5 para 6. Então, a gente retorna aqui às 6 e 10. Vamos dar um intervalo de 15 minutos. E você vai fazer o exame?